Bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos fazer a semana 2 de matemática do PET volume 4, do dia 14 ao dia 18 de setembro. Vou ler com vocês e vou explicar sobre tabelas, que é a atividade dessa semana. Número 1. Leia a situação proposta. No início do ano letivo, uma escola recebeu material da prefeitura da cidade e precisa organizá-lo no depósito. Eles receberam 980 cadernos, 650 tesouras, 1.800 lápis, 350 réguas. Observe a tabela que o diretor João e a professora Ana criaram para organizar o material do depósito. Tabela é quando a gente pega todos esses dados que eu falei agora e coloca eles em linhas. Tem a primeira parte, que é a primeira coluna, que fala sobre os materiais escolares. E em cada linha dela fala um tipo de material. Uma linha para os cadernos, uma linha para as tesouras, uma linha para o lápis, uma linha para a régua. Na outra coluna, ou seja, na outra parte, a gente fala da quantidade existente. Então, na linha de caderno, eu coloco a quantidade de caderno, 980. Na linha da tesoura, eu coloco a quantidade de tesoura, 650. Na linha do lápis, a quantidade do lápis, 1.800. Na linha da régua, a quantidade da régua, que é 350. Então, a gente tem que saber como consegue identificar esses números e quantidades referente a cada material, porque tabela é o que vocês mais vão ver. A gente tem que aprender a fazer essa leitura de tabela, porque a tabela está na nossa vida. Agora, é preciso distribuir esses materiais que a gente falou acima entre as turmas. Você pode me ajudar. Pense e responda. Nessa escola tem 300 alunos. São 10 turmas com 30 alunos cada turma. O diretor João precisa entregar para cada aluno uma régua, 3 cadernos, 2 tesouras e 5 lápis. Como ficará a tabela de controle de material do diretor depois dessa distribuição? Organize os novos dados e crie uma tabela. Então, você vai pensar nessa distribuição de uma régua, 3 cadernos, 2 tesouras e 5 lápis para 300 alunos e vai colocar em uma tabela que você vai criar. Criou a tabela, desenhou a tabela, manda foto. Se tiver dúvida para criar essa tabela, me manda mensagem ou me liga, tá bom? Além dessa questão de criar a tabela, a gente tem probleminhas. Olha o probleminha da letra A. 3 turmas do terceiro ano irão fazer uma saída cultural para pesquisar plantas e precisarão levar um lápis reserva para cada aluno. No depósito, tem quantidade suficiente para esses 3 grupos? Restará lápis no depósito? Quantos? Então, aqui a gente tem várias continhas para fazer. Eu deixei o espaço para o cálculo e para a resposta completa. Primeiro, a gente tem que saber quantos alunos vão fazer esse passeio. A gente sabe que são 3 turmas de terceiro ano. E a gente sabe também que cada turma tem 30 alunos. Então, é 3 com 30. 30 mais 30 mais 30. E aí, cada aluno vai ter um lápis. Então, eu vou ter que saber quantos alunos são, para quantos lápis são e pegar o número que eu tenho na minha tabela menos o número de lápis para ver se vai sobrar algum. E responder as 3 perguntas que estão no exercício A. No depósito, tem quantidade suficiente para os 3 grupos de alunos? Sim ou não? Vírgula. Restará lápis no depósito depois que eu pegar essa quantidade? Sim ou não? Se sobrou lápis no depósito, quantos? Essa é a questão A. Na questão B, é assim. A professora Ana alertou o diretor que precisarão comprar uma régua para cada aluno, pois somente uma não é suficiente para o ano todo. Quantas réguas o diretor terá que comprar? Quantos alunos são e quantas réguas são? Só que você tem que observar o seguinte: sobrou régua depois que já distribuiu, para ver se precisa de comprar a mesma quantidade de régua que tinha. Olha só, a gente tinha 350 réguas, distribuiu para aqueles alunos, sobrou régua,
Se sobrou, a quantidade que sobrou, dá para dar mais uma para cada aluno? Se não dá, quantas eu ainda tenho que comprar? Ok? Ficou com dúvida? Me liga. Letra C. Qual a quantidade de material que restou no depósito? Então, eu tinha uma quantidade, que é a que está na tabela de cima. Eu distribuí para os meninos, fiz a minha tabela de baixo, que é a que vocês vão fazer e mandar foto para mim. Depois disso, eu dei lápis para os meninos que foram para a saída cultural e ainda dei mais régua e tive que comprar mais régua. Sobrou quantidade? Qual quantidade? Os cálculos têm um espaço do cálculo, se for pequeno, pode fazer no caderno ou pode fazer no restante da folha, porque sobrou um pedacinho da folha, e coloca a resposta completa, tá bom? Tira uma foto, manda pra mim, qualquer dúvida eu tô à disposição. Beijo, saudade!